Vamos ler este salmo, Salmo número 70. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexames os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubiliem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém? Podeis assentar então, meus irmãos. Este é mais um daqueles salmos, ou o salmo, né, de Davi, quando vem pedir para que Deus possa socorrê-lo em meio à situação de perseguição, em meio à situação que ele se sentia encurralado, se sentia apertado pelos seus inimigos. E é um salmo que nós usamos para o nosso reconforto, né? Para que nós sintamos também aquela paz do Senhor, quando nós podemos saber que temos um Deus que é um Deus atento, um Deus que nos ouve, um Deus que nos socorre. E este é um salmo que nós devemos aprender deles, né? Nós não temos nenhum salmo que nós possamos dizer assim: eu tenho o salmo tal, que é um salmo que eu tenho mais gosto, ou que eu sinto mais paz. A palavra do Senhor ela é uma completa, né? Nós podemos até dizer assim: o Salmo 23 tem uma particularidade, tem uma importância, mas ele não é diferente, por exemplo, do Salmo 32, né? Que fala sobre o Cristo. Ou seja, nós temos uma coletânea de canções. O livro de Salmo é uma coletânea de canções. Em cada momento, um salmista, que não é só de Davi, né? Os salmos não são apenas de Davi, mas temos outros autores dos salmos. Ou seja, são escritos que eles compõem quando sentem algum problema e sentiram o desejo e a inspiração do Espírito para que nos deixasse estes alentos para a nossa vida, não é? Esses alentos para a nossa vida. Por exemplo, quando nós nos lembramos do Salmo 23, né, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós precisamos entender que o salmista tem toda a sua confiança no Senhor. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor, né? Ou seja, nós precisamos entender, então, que somos ovelhas do pasto de Cristo. Ele continua isso, né? Deitar-me faz em pastos verdejantes. Então, nós olhamos para o Salmo 23 e vemos ali a expressão do nosso conforto em Deus. Certa vez, fazendo uma mensagem sobre o Salmo 23, eu fiz a colocação: só pode dizer o Senhor é meu pastor quem se considera ovelha desse Senhor, não é? Já falamos muitas vezes a questão de ovelhas aqui, né? Como que elas são guiadas, né, pelo seu pastor. Falamos agora, alguns tempos atrás, quando estávamos a ler o Evangelho de João, que Cristo diz que ele sabe, ele conhece as suas ovelhas ouvem a sua voz, né, e o seguem, ou seja, há uma identificação muito próxima entre o pastor e a ovelha. Então, quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará, ele está reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida. No caso, Davi estava a reconhecer o senhorio de Deus. Cristo e Deus são uma só pessoa, são duas pessoas, mas agem de uma só forma, não é? Já aprendemos isso também. Então, quando nós olhamos particularmente para este salmo, o Salmo de número 70, né, nós percebemos também que, em meio a uma situação de angústia, nós podemos ter o nosso refrigério no Senhor.
Da mesma forma que eu posso dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu posso também dizer assim, apraza-te, Senhor, em livrar-me. Eu sentei pressa, Senhor, apressa-te em livrar-me. Então, se eu sei que o Senhor é o meu pastor, eu também sei que o Senhor me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, eu olho aqui e diz, praza-te, sinta prazer em livrar-me. E Deus realmente sente prazer em nos ajudar, em nos abençoar, em nos livrar, em nos proteger, em nos guardar. O salmista vai dizer também que o socorro bem presente vem do Senhor. O salmista vai dizer que o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, nós temos a expressão nos Salmos, nós temos a expressão da dependência que temos de Deus. E isto é reconfortante. Reconfortante. Saber que nós podemos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E quando o salmista diz, sinta prazer em livrar-me, ele não está a dizer que Deus não sente ou que ele está pedindo algo que Deus já não tenha. Ele está a dizer que é assim que Deus age. É desta forma. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Eu sei que muitas vezes o socorro parece distante, né? O socorro parece demorado, o socorro parece que não vem. E já falamos também muitas vezes aqui, né, da forma como nós temos que entender que Deus tem soberania sobre todas as coisas, principalmente sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós temos uma questão que é, nós chamamos a Jesus de Senhor e Salvador, mas nós não sucumbimos diante de Jesus como servo. E o servo está diante do seu Senhor, e o seu Senhor, ele age de acordo com a sua vontade, e não com a vontade do servo. Então, isso tem que ser algo muito bom para as nossas vidas. É saber que nós temos um Senhor em que o seu jugo é leve. É leve, ou seja, ele não põe nada pesado sobre nós, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que ele levou o nosso jugo, ele levou o nosso pecado, ele levou a nossa carga. Então, quando eu leio aqui, dá-te pressa em socorrer-me, ó Senhor, eu não vejo o salmista achando que Deus estava a demorar, mas ele está a conversar com alguém que ele tinha intimidade. Não podemos esquecer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer intimidade. Então, eu, quando tenho intimidade com meu pai terrestre, com um pai terrestre, carnal, nós chegamos diante dele e expressamos os nossos desejos, né? Ah, pai, me dá isso, me dá aquilo, né? E ele fala, vou ver. Amanhã a gente fala, então, quando é que vai ver, né? E nós estamos ali sempre a buscar pressa no pai. Mas quando é que ele vai dar? Quando ele entender que deve fazer isso. Imagine, então, o nosso Deus, que conhece o nosso interior. E muitas vezes sabe que nós pedimos para deleite próprio, ou seja, para o nosso orgulho, para o nosso engrandecimento, para a honra própria. Não é isso que Tiago vai dizer? Ele diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedimos para o nosso deleite. É claro que muitas das nossas petições têm a ver com o deleite, têm a ver com o descanso, mas não pode ser para algo que vai nos tornar arrogantes, tornar presunçosos. Nós precisamos ter muita atenção nessas coisas. E quando eu leio os Salmos, eu sempre tento ver essa expressão em Davi. Lembram-se, Davi foi um ungido do Senhor. Saul ainda era o rei, mas Davi já era o ungido do Senhor como rei. Saul já não era mais
o rei segundo Deus, porque Deus havia tirado o espírito de Saul. E ele ficou anos, Davi ficou anos servindo a Saul, sendo ele o rei. Mas lembram-se, né? Ele dizia sempre: eu não toco no ungido do Senhor. Essa expressão não quer dizer assim que nós não devemos falar isso ou aquilo de uma determinada pessoa. Aquilo que ele está a dizer é porque aquela pessoa havia sido ungida por próprio Deus através do profeta. E ele fugiu de Saul durante muito tempo. E nós sabemos que muitas vezes Saul estava ali a um passo dele. Ele poderia ter tirado a vida de Saul pelo menos por 2 vezes, que estava mesmo a um passo da espada dele. Mas ele sempre dizia que ele sabia o tempo de Deus. E no tempo de Deus, Davi foi coroado rei, porque ele já era ungido rei. Ele foi coroado rei, governou, e foi o tempo de maior honrarias para Jerusalém, maior tempo de bonança para Israel. Foi o tempo em que Davi conquistou mais, ou Israel conquistou mais. Então, nos momentos de aflição, Davi tinha a intimidade de dizer: apressa-te em socorrer-me. Eu quero dizer que nós, como servos de Deus, mas acima de todos, como filhos de Deus que somos, nós também podemos, às vezes, usar essas expressões com Deus. Mas devemos ter em mente que seja feito segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Então, nessa batalha que ele estava, ele diz: sejam envergonhados e cobertos de vexame os que querem tirar a minha vida, que querem me maltratar, fazer mal a mim. Sejam ignorados os que se comprazem no meu mal. E aí, quando Davi fala sobre aqueles que vão contra Deus, Davi, em vários dos seus salmos, ele fala sobre estas pessoas, sobre este grupo de pessoas, ou sobre estas nações. Ele chega a dizer que determinado grupo, muitas vezes, chegava perante dele e dizia assim: onde está teu Deus? Onde está o teu Deus? Porque olhavam para Davi e viam ele fugindo, viam ele se escondendo. E aí, onde é que está o teu Deus? Muitas vezes as pessoas olham para nós e nós estamos em meio a aflições, podemos estar passando por um período de turbulência, um período de enfermidade. E as pessoas acham que porque estamos atravessando aquele momento, que Deus se esqueceu de nós. E muitas vezes no seu coração eles podem perguntar assim: falam que são crentes, falam que são filhos de Deus, mas olha lá, passam o mesmo problema que nós. É verdade, nós passamos os mesmos problemas que as pessoas do mundo. A diferença é como nós respondemos aos problemas. É a forma como nós encaramos as situações. A nossa visão não está posta no problema, mas está posta no Deus que tudo pode. Eu gosto muito de Hebreus, os irmãos sabem que eu cito muitas vezes aqui, quando Hebreus diz que os nossos olhos têm que estar postos em Cristo, o autor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos não podem desviar, porque quando nós desviamos os olhos de Deus, nós contemplamos os problemas e as coisas do mundo enchem o nosso coração. Então os nossos olhos estão postos em Cristo. As situações vêm, os nossos olhos estão postos em Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E eu amo a expressão da palavra que diz que nem a fé nos pertence. Às vezes a pessoa pergunta assim: você tem fé, ou você tem mais fé, ou tem menos fé? Não, nós temos a fé que vem do Senhor. É Ele que nos concede a fé. Nós não temos fé por nós mesmos. Romanos vai dizer-nos isto, que nós somos alimentados pela fé, e nós vivemos de fé em fé.
Então Deus é que nos concede a fé. Ou seja, Ele nos concede a salvação, Ele nos concede a liberdade e Ele nos concede a fé para nós crermos em todas as coisas. Então, quando eu olho para os Salmos, eu preciso olhar para Cristo. E eu olho para o Salmo e olho para Cristo, e vejo Cristo, quando ele diz assim, por exemplo, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Primeiro ele falou, aqueles que te odeiam, aqueles que vão contra ti, que sejam envergonhados. Mas aqueles que te buscam, que eles possam viver de alegria, rejubiliem-se, né? Viver alegres. Que maravilha! Nós estamos aqui a buscar a Deus, nós estamos aqui a buscar a Cristo. Nós estamos aqui quarta-feira, domingo, nas demais atividades da igreja, nós estamos aqui para buscar quem? Exaltação própria, glória própria? Fazemos coisas para que o nosso nome seja colocado em algum lugar? Não, nós fazemos as coisas para que o nome de Deus seja engrandecido. É isso. Nós realizamos, mas a glória não é nossa. Mas nós nos alegramos, porque o Senhor nos enche dessa alegria. Então ele diz assim, folgue e em ti se rejubiliem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, a forma que vem a tua salvação, digam sempre, Deus é magnífico, Deus seja magnificado. Não é? Isso não é uma bênção? A salvação que é concedida através de Deus para nós. Ele nos concede essa graça, Ele nos concede essa bênção, Ele nos livra das garras do diabo, Ele nos livra do fogo eterno, nos concede essa salvação, e agora eu digo assim, Deus seja magnificado por todas essas coisas. É o nome dEle que é exaltado. O salmista ainda olha para dentro de si e diz, eu sou pobre e necessitado. O salmista era pobre? Davi era um rei. Mas estava a passar um momento difícil. É que nós muitas vezes sentimos que pobreza está ligado a bens materiais. Então, se eu tenho condição financeira boa, eu sou rico. E se eu tenho condição financeira mais baixa, então eu sou pobre. Não. Tem rico que é pobre, e tem pobre que é rico. O que o salmista está dizendo aqui, eu sou pobre e necessitado, é de Deus. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo. Amparo é aquele que nos sustenta, né? O amparo é aquilo que você segura, né? Que segura você. Ou seja, Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos sustenta. Eu penso, meus irmãos, que a igreja de Cristo precisa aprender que é Deus que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. A grande diferença é reconhecer isto. Às vezes as pessoas nos dizem assim, pastor, mas eu ganho tão pouco. Eu ganho tão pouco. A situação está tão difícil. Sim, mas Deus nos sustenta. Deus nos sustenta. Fui jovem, hoje sou velho. Não tão velho quanto quem escreveu, né? Mas fui jovem, hoje sou velho. Mas jamais vi um filho do Senhor, um servo de Deus, a mendigar o pão. Então voltamos na questão. Será que nós estamos colocando diante de Deus a nossa vida e dizer, Senhor, ela está nas tuas mãos. O Senhor é o meu socorro. Ele vai dizer isso aqui, na sequência ele diz assim, o Senhor é o meu libertador. Já pensou? Você era um escravo. Você era escravo do pecado. Você era escravo do diabo, escravo do inimigo. Você vivia acorrentado. E agora Ele te deu liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. E o Filho nos libertou. Na cruz Ele nos libertou. Os grilhões foram rompidos na cruz. É isso. Somos livres em Cristo. E isto não tem dinheiro que pague. Volto a dizer, quantas vezes nós ouvimos pessoas de posição boa, posição financeira, que são escravos das drogas, escravos da bebida, escravos da depressão, escravos de si mesmo, muitas vezes. E são ricos. E quantas vezes nós vemos queridos tão pobrezinhos, mas aquele sorriso, né? Tem aquele sorriso na sua boca. Por quê? Porque ele tem paz. Paz que advém de um Deus magnífico, de um Deus de amor, de um Deus libertador. Então o salmista termina dizendo: Senhor, não te detenhas. Senhor, não te detenhas. É como se ele dissesse assim: Senhor, não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem que fazer. É isso que ele está a dizer. Não te detenhas. Não deixe de fazer o que o Senhor tem que fazer. Nós não sabemos o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Mas eu sei que o Senhor é justo, bom e perfeito. E o que Ele fizer na minha vida, quer me agrade ou não, aquilo é justo, santo e perfeito. Eu olho para aquilo e digo: glória seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Os Salmos, então, têm esta característica de nos levar à reflexão. Eu sempre falo, né, leia o Salmo, mas não leia como se você estivesse lendo uma página de livro. Quer dizer, você não deve ler a Bíblia inteira dessa forma, mas o Salmo em particular. Nós devemos ler o Salmo e parar, olhar para o Salmo e buscar entender a situação do salmista e como que aquilo pode ser feito na nossa vida. É isto que ele faz. Interessante porque o Salmo 71, ele começa novamente buscando Deus. E ele diz que em ti, Senhor, me refugio, não seja eu envergonhado. Nós vimos agora há pouco Davi dizendo: eles me perseguem, eles querem fazer mal a mim, que eles sejam envergonhados. E aqui ele diz assim: em ti, Senhor, me refugio. Eu busco o meu socorro no Senhor. Eu busco o meu amparo no Senhor. Eu busco a minha proteção no Senhor. Essa expressão do Salmo que diz: o Senhor é o meu refúgio, né? Essa expressão é você pensar no alto do castelo. Aqui tem muito disto, né? É você pensar, olhar para o castelo. Geralmente o castelo está no alto, né? Geralmente os castelos ficavam no alto. Por quê? Porque dali eles olhavam os seus inimigos se aproximarem, e ali as pessoas se sentiam um refúgio. Ali eles se sentiam protegidos por aquelas muralhas altas, né? Por aquela forma toda. Ali eles se sentiam protegidos. Nosso Deus é um refúgio. Nosso Deus é onde nós podemos nos sentir protegidos, sentir-nos amparados. Este é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Este é o Deus que nós precisamos compreender e buscar entender. Conhecer Deus. Conhecer Deus. E Deus se revela através da sua palavra. Não há outra forma de conhecer a Deus. É somente através da sua palavra. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa falar ao coração de cada um nesta noite. Que Deus possa trazer essa esperança e essa paz no seu coração, sabendo que o Senhor é o nosso libertador
e que o Senhor está sempre pronto a nos ajudar, a nos ouvir. Ele está sempre pronto em nos socorrer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um culto mesmo que breve, um culto, Senhor, que pudemos render ao teu santo nome. Nós somos gratos, ó Pai, por esta palavra tão maravilhosa, por este salmo tão maravilhoso, Senhor. Nosso socorro está no Senhor, Pai. Nosso socorro está no Senhor. Somos dependentes do Senhor. Eu posso dizer, ó Pai, apressa-te em socorrer-nos. Ó Deus, somos tão dependentes de Ti. Somos pobres e necessitados de Ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nos guie pelas veredas da justiça, Senhor. Nos encaminhe, somos ovelhas do Teu pasto, ovelhas do Teu rebanho, Senhor. Nos oriente, nos ajude, nos fortaleça. Oh Deus Santo e amado, no nome de Jesus, Pai, que cada irmão, cada irmã que está conosco nesta noite, cada visitante que está conosco, possa se sentir também alcançado por esta palavra, Pai. Por estes que nos acompanham através desta transmissão, possam se sentir alcançados por esta palavra, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que na Tua misericórdia o Senhor possa olhar para esta igreja, neste lugar, aqui em Pombal, e que o Senhor possa nos ajudar a fazermos de acordo com a Sua vontade, transmitir a palavra de acordo com a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor olhe por cada irmão, cada irmã, cada família participante desta comunidade, e que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los e trazer o conforto, Senhor. Pedimos também, Senhor, que o Senhor olhe por todas as igrejas espalhadas por este Portugal, por este mundo, Senhor. E que o Senhor, através dos servos destas igrejas, possa também, Senhor Deus, trazer condições para que as pessoas possam se voltar mais para Ti. Temos vivido momentos de tanta dor, Senhor, de tanta tristeza. Temos visto, ó Pai, países abandonarem, deixarem a fé, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que a Sua misericórdia, Senhor Deus, que é sempre grande, possa de alguma forma movimentar, Senhor. De alguma forma, Senhor, alavancar, para que a Tua igreja continue a prosperar, continue a caminhar, a pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa aqueles que estão conosco via transmissão, que o Senhor, Pai amado, possa conceder para os que estão daqui uma noite de descanso, para os que estão mais longe, um final de tarde abençoado, e que nós possamos, ó Pai, em breve, estar novamente reunidos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.